O Sport vai estar enfrentando amanhã o Palmeiras dentro da Ilha do Retiro. E aí, será que o Sport vai conseguir vencer esse jogo? O Palmeiras que está vindo com o favoritismo para ser campeão do Campeonato Brasileiro. O Sport que está vindo de umas partidas não tão boas, foi campeão, mas tomou bastante pressão do Retrô. O que é que você acha que vai rolar nesse jogo, Barack? Não foi campeão? Como assim? Pô, ele trocou as bolas, né? Não, Com ele muita foi emoção. campeão, mas Ele trocou as bolas, mas vamos lá. ele foi campeão, mas tomando muita pressão, né? É como eu falei no último vídeo, falando sobre o esporte e Retrô, né? Afinal, a gente tá envergonhado. Mas assim, o esporte, a gente tem que ser sincero, tem muitas pessoas que falam da gente que a gente não fala a verdade, que a gente fica falando muita merda, né? Mas a merda se tornou realidade, né? Enfim, que o esporte já vem uns 5 jogos não jogando bem, tá? Vitória, altos, né? Derrota para eles. O jogo contra 3-2, né, que foi a primeira vitória na final contra o Retrô, que não convenceu ninguém. Tava até convencendo, mas depois levou aqueles 2 gols e ficou Do relâmpago, né? Exatamente. Né? Formação maravilhosa de Pepa, né? O grande técnico de vocês aí que apoiam ele. E depois veio o quê? São Paulo, não foi? São Paulo, outro jogo ridículo. Isso. Das duas equipes, tá? A gente já fez um vídeo falando sobre isso. O Sport teve oportunidades, mas não se consagrou, não fez gols. E o time que quer vencer vai para cima. E o Sport não foi em nenhum momento. Teve só uns lapsos, mas foram falhos, tá? Aí depois teve esse jogo contra o Retrô agora, que, tipo, foi ridículo. Tudo que a gente falou se mostrou. Lucas Lima mal, o time mal treinado por Pepa, né? A formação não fluindo como ele queria, né? Não sei. Porque ele formou de uma forma e os caras estavam jogando de outra. Pois é. Porque eu pensei o quê? Que o time, quando fosse 4-4-2, ia jogar bem. Mas o 4-4-2 que ele colocou, os jogadores para fazer isso não rendeu. Tipo assim, quando a gente para analisar o time do esporte, a gente vê que esse rodízio está destruindo o elenco. Porque eu vou dar um exemplo de um jogador que sempre que entra bem, chuta de fora da área, pressiona os defensores do time adversário, que é o Gustavo Maia. Ele é um cara que toda vez que está entrando, sempre entra no final do segundo tempo, e de vez em quando, na maioria das vezes, nem entra, né? Ou seja, tá querendo queimar o cara. A mesma coisa eu falo do Paciência. O cara, no caso do Pepa, né, não tá botando um grande jogador que custou caro para os cofres do esporte, Isso. que tem bola para ser jogado e não tá botando o cara, mano. Agora, um detalhe bom, interessante, é porque, querendo ou não, ele se machucou, né? No primeiro confronto, né, na final lá no Retrô, aí ele não pôde jogar. Tava machucado. Ele e o Atencio, né? Que Atencio tava vindo todo jogo fazendo gol. O argentino é bom de bola, tá? Mas estavam machucados e provavelmente agora contra o Sport eles vão voltar. Não se sabe se vão ser 100%, se vão vir para ficar no banco de reservas, né? Para chegar no segundo tempo e dar mais um fogo no jogo. Mas falando do Palmeiras agora, poxa, você que é torcedor rubro-negro, a gente tem que ser sincero. Em momento, o Palmeiras é muito mais time do que o Sport. Tanto por nome, tanto por salário, tanto por esquema tático, né? Por Abel, pela história que ele já tem pelo Palmeiras, né? A força que o Palmeiras tem. E o Palmeiras, certo, perdeu pro Corinthians a final, mas vem bem, agora vem de a vitória da Libertadores. Está embalado o time. Tem uma constância muito boa, o trabalho do Abel é fantástico, fenomenal, se compara muito com o do Fortaleza, que a gente também tá saltando vídeos aí do Fortaleza que venceu a primeira rodada. O Sport, ele tá sendo cotado aí pela maioria dos portais de imprensa brasileiro a ficar meio que naquela 10ª colocação ali, briga para não cair ou se classificar para a Sul-Americana. É exatamente isso. Atualmente ele está na 13ª colocação, a gente sabe que só se passou a primeira rodada até agora, exatamente. Mas muitos torcedores do esporte, que a gente foi para a Ilha do Retiro, fomos para a final, não foi? Do esporte e do Retrô, não estão aprovando o Pepa, né? Sendo que muita gente fala, tá, e se o Pepa cair, quem que vai vir? Exatamente, esse é o problema. Já é outro vídeo que a gente pode até fazer, se vocês estiverem gostando aí. Mas o meu palpite para o jogo de amanhã, eu acho que vai ser uns 3-1 para o Palmeiras. 3-1, 2-1. Cara, é que nem eu falei contra o São Paulo. Eu dei 1-1, acabou sendo 0-0. Eu ainda temo
no empate do Sport e Palmeiras. Jogo valendo, eu não sei, eu confio no Sport. Tá? Eu não vou ficar em cima do muro, eu confio no Sport na capacidade. Mas eu tô pedindo realmente uma vitória do Palmeiras e um empate. Se for vitória, vai ser 2-1. E se for empate, vai ser 2-2. Exatamente. Dependendo da formação de Pepa, né? A gente vai assistir o jogo, aí eu Quem que analiso ele vai melhor. botar, como que vai ser, porque o cara fica mais como sempre. Porque como é que eu falo? A torcida não tá gostando, né? A torcida. No jogo o último jogo da final entre Sport e Retrô, tudinho, a função do Lucas Lima era para ser a função que Fernandinho faz no Retrô ali. Cadenciar a bola, ó, se movimentar no meio de campo para frente, não voltar. Lucas Lima volta, em vez de voltar bem para defender, ele volta fazendo falta, fazendo besteira, tá entendendo? E cansa, porque ele é lento. Ele não tá tendo uma constância boa no Sport. Então, o ataque um exemplo do Sport não tá legal, Isso. não tá fluindo, eles não sabem trabalhar a bola. E eu já percebi que o Pepa, eu acho que isso é 100% do treinamento dele, quer que o Sport fique saindo, tocando a bola desde o goleiro, que, tipo assim, o pensamento dele é até bom. Porém, eu acho que o raciocínio tem que ser claro. Não tá dando para sair tocando a bola, os jogadores não estão tendo habilidade, meu irmão, chuta essa porra pra frente, em vez de estar perdendo bola, que nem foi contra o jogo do São Paulo e que nem foi contra o jogo do Retrô. Isso só prova que o time está sendo muito mal treinado, tanto fisicamente como tecnicamente, desculpa o erro, na questão de bola no pé. Exatamente. E finalização. Porque os únicos que eu vejo chutar mesmo quando vê é tipo um Barlida da vida quando pega a bola e ele queima a Barlida pra caramba. E Gustavo Maia, eu nem preciso dizer, né? Que Gustavo Maia já é um queimado lá na mão dele. Mas Gustavo Maia, toda vez que pega na bola, ele quer chutar para o gol. Tá entendendo? É o que falta. Gustavo Maia. Próximo, Gustavo Lima. Gustavo Lima. Eita, pô, Gustavo Lima. Mas enfim. Então, outro detalhe massa, né, pra gente falar também do Palmeiras, que o Sport tem que ficar de olho no Estevam. Vitor Roque, a natureza marca ele próprio, mano. Porque o jogador horrível, né? Teve já seus Mas aí pega o o Sport tem essa maneira de ressuscitar jogador ruim, tá? Até porque Vitor Roque teve seus lapsos de mídia, dizer que ele era um craque. Eu sempre disse que ele era um péssimo jogador. Mas enfim, Estevam já é diferente. Se deixar o cara com a bola e ir pra cima, nessa zaga do Sport, coitada, né? Temos também o Richard Rios. Se ele for jogar mesmo como titular, se prepare que o negócio vai ficar louco. E temos o Veiga na criação de jogadas. Exatamente. Veiga não é nenhum Lucas Lima. E tem que se ligar, porque até a própria arbitragem mesmo já jogou contra o Sport no primeiro jogo. Aqui na ilha, né? Pênalti, aqui na ilha amanhã. Independente às 6h30. Independente que seja na ilha, tá? Mas assim, tudo indica vai ser um jogo muito bom, tá? Claro, a gente fica com insegurança pelas partidas, né, passadas do Sport, mas a gente, como torcedor pernambucano, a gente quer ver o Sport vencer, tá? Mas que vai ser difícil, vai. Se eles não tomarem cuidado, vai levar uma sapecada bonita do Palmeiras. Mas eu ainda tenho que agradecer que vai ser Vitor Roque no ataque, mano. Exatamente. Vamos esperar aí para ver como é que vai ser esse jogo. Eu já dei o meu palpite, para mim vai ser vitória do Palmeiras com 1 ou 2 gols de vantagem. O Baraco está achando que vai ser empate, mas eu quero saber também o que é que você acha. Você acha que o Sport vai estar ganhando do Palmeiras? Eu vi muita gente antes do jogo falando que se fosse campeão em cima do Retrô, iria ganhar facinho aí do Palmeiras. E quando a gente pegou os torcedores na saída do estádio, todo mundo, cara, esse time não tá bacana, fomos campeões, mas não era isso que era pra gente passar. Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo de amanhã. Foram campeões, né? Em cima do Retrô, mas devendo muito, né? Porque perderam o jogo. Exatamente. Só venceram o cara do agregado e uns pênaltis. Pois é, valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo.